história dos imigrantes alemães, o caso mais intrigante é o de André Alexandre, falecido aos 31 anos de idade em dezembro de 1842, em consequência de um duelo. Outro fato curioso é de que o seu nome, não obstante ser russo, consta na lista de imigrantes alemães para Nova Friburgo. Foi um cavaleiro, diplomata, e a pedra de sua sepultura foi trazida em carro de boi do Rio de Janeiro, o que nos leva a crer ter sido alguém muito ilustre. Ainda bem preservada no cemitério luterano de Nova Friburgo, sua bizarra sepultura traz a gravura de uma caveira em estilo pirata com a seguinte inscrição em francês: Attaché à la légation de Russie au Brésil, ou seja, vinculado à missão diplomática da Rússia no Brasil. Eu queria saber por que vocês estão reunidos aqui hoje? Por causa da festa do Heibert. Festa do quem? Do Heibert. Heibert. E quem foram os Heibert? Você é alemão. Alemão? E alemão no Brasil? O que eles vieram fazer no Brasil? Vieram conhecer a gente melhor. Ah, é? Eles vieram para o Brasil para morar aqui, não é isso? Isso. O que vocês sabem aqui dos alemães no Brasil? Da história deles? Vocês aprendem alguma coisa no colégio? O que vocês aprenderam? Aprendemos que não pode gastar água. Não pode? Gastar água. Gastar água? Ah, tá. Mas eu tô falando dos alemães. Ah, eu não aprendi não. Você não aprendeu nada? Além dos alemães, quais foram os outros povos que vieram aqui para Friburgo? Os africanos. Japoneses. Africanos? Os portugueses. E quem mais? Japoneses. Japoneses, africanos. Tem mais Italianos. Portugueses. Suíços. Suíços. Suíços também, né? E vocês, hoje, olhando assim para a Alemanha, que é o país da onde vieram os seus ancestrais, e olhando o Brasil, qual país que vocês acham assim, que vocês gostam mais? Vocês gostariam de ir à Alemanha? Ou você acha o Brasil mais interessante? Alemanha. Alemanha? Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha... Vocês gostariam de morar hoje na Alemanha? Mas vocês gostam do Brasil? Gosto. Também gostam, né? O que vocês acham que o Brasil, que a Alemanha tem de melhor do que no Brasil? O que a Alemanha tem de melhor? Que ela é diferente. Ela é diferente, tem mais segurança. Meu nome é Isadora e a gente está aqui porque todo ano a gente faz esse encontro para reunir a família e saber mais do nosso passado, nossas ancestrais. Bom, meu nome é Maria, a gente se reúne aqui, né, para comemorar em família, para ficar junto um com o outro, para contar histórias sobre a nossa família. Bom, fazer uma festa com a nossa família inteira. Meu nome é Adriele, a gente está aqui para encontrar os familiares que a gente não vê há um tempo, conhecer pessoas novas que a gente não conhecia da família. E na reunião de hoje vocês já estão na 7ª geração, é isso? Você é de qual? Eu sou da 5ª geração. Da 5ª geração. A minha sobrinha é da 6ª geração e aqui tem uma descendente da 7ª geração. Tá? Vocês já estão na 7ª. Aqui a gente tem também o da 4ª geração, o mais antigo da 4ª, o nosso patriarca, com 85 anos. E a da 7ª geração está com 4 para 5 anos. Então a gente tem aqui 80 anos de história nessa confraternização. Além de vocês, você tem ciência de que outras famílias de descendentes de colonos ou imigrantes, né, alemães fazem esse tipo de confraternização? Sim, sim. Uma das que me incentivou a fazer isso é a Dalva Brust, tá? E a Dalva, ela foi responsável da colônia, da parte da colônia alemã durante muitos anos. Ainda é, né? Ela é presidente. A presidente ainda é ela. Porque ano passado ela está querendo passar o bastão.
tem. E ela foi uma das que mais incentivou, né? Você chegou a fazer aquele caminho do ano passado que ela fez? Ela justamente na data do encontro, né? Aí não deu pra gente fazer. Vocês fazerem, bem interessante. Agora, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre a história dos alemães aqui em Nova Friburgo. As pessoas confundem muito a fase industrial, né, da história dos alemães em Friburgo. As pessoas fazem essa confusão. Eles geralmente ligam os alemães à industrialização, né? E, quer dizer, os alemães foram os colonos em 1824 e a gente tem, a partir de 1911, né, com o Júlio Zarp, a gente tem uma vinda de novos alemães na Nova Friburgo por conta da industrialização. Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Sobre essa questão dessa fase industrial? Você acha, por exemplo, que o Júlio Zarp, claro, ele veio para cá, ele veio para Friburgo, contando com a concessão de energia elétrica por conta das indústrias, né, das máquinas alemãs que eram todas movidas a energia elétrica. Esse foi um fator. Mas você acha que o fato de aqui haver descendentes de colonos alemães, né, uma mão de obra europeia, pode ter contribuído para a vinda dele a Nova Friburgo? Eu acredito que sim, porque eu considero a parte de industrialização de Nova Friburgo, que comemorou 100 anos, né, em 2011, um dos fatores realmente foi encontrar aqui já os descendentes, tá? É uma colonização recente, né? Porque a primeira foi em 1824, essa foi em 1911, né? Já seriam imigrantes, né? Que a gente já não fala colonos, fala imigrantes. Exatamente. Né? Então eu acho que já seria a importância de Nova Friburgo, acho que no cenário, na época, né, deve ter facilitado a vinda deles, né? E quando você fala indústria, você traz todo tipo de profissional. Os mecânicos que cuidavam daquelas máquinas, os teares, né? Eu vi muito também pessoas que trabalhavam o couro, que tinha industrialização de couro, então tinham especialistas em fazer esse tratamento, né, que vieram. Então acho que houve um segundo ciclo muito forte nessa época, com a energia também, a usina Heinz em 1911, que ela foi geradora de energia aqui na região. Tá? E uma curiosidade é que a história a gente aqui não guarda, né? Em São Pedro da Serra, se você olhar lá numa pedra, tem uma construção muito antiga, onde eles desviaram o rio São Pedro e criou-se uma usina em São Pedro, que ela não existe mais, tá? Mas se você olhar na pedra, você vê os vestígios disso, né? Então já era uma preocupação, porque aqui foi muito forte São Pedro, a colonização alemã, né? Dos alemães em querer gerar energia, em querer realmente criar aqui um polo assim, mais moderno, né, para a época. E a energia elétrica era fundamental. É, né? Fundamental, né? Você, além dessa região, quer dizer, de Vargem Alta, onde a gente tinha aqui alguns números coloniais, a gente sabe que os alemães foram também para Amparo, né? A gente vê a família Griebe, que acabou virando Gripe. A gente vê muitos alemães em Amparo, Vargem Alta e essa região aqui de São Pedro Lumiar. Mas também muitos foram para Cantagalo, né? Muitos alemães que se tornaram prósperos fazendeiros lá também, inclusive um botânico, né? E aí eu entro um pouquinho nessa questão da ecologia, né? O alemão, ele tem muito essa preocupação ecológica, né? Isso está dentro da cultura deles. Qual a contribuição que os alemães tiveram nesse sentido aqui em Nova Friburgo e parece também que você vem fazendo um trabalho nesse sentido, por conta dessa herança cultural, né? Eu acho que a área de preservação está no sangue alemão, né? É só olhar a nossa região. Eles usavam as terras com inteligência, preservando as nascentes, preservando as matas, tá? E com isso preservando todo o ecossistema, né? Eu acho que eu como descendente, acho que trago isso no DNA, eu resolvi fazer uma contribuição para o mundo, né? Meu sítio aqui, que ele tem 132 mil metros quadrados, eu vou dedicar 100 mil metros para fazer uma RPPN, de tal forma que as gerações futuras possam desfrutar de tudo isso, né? Nessa área a gente já viu onça, macacos, né, o bugi,
alguns micos raros, né, que a gente, não é o mico que veio importado do Nordeste, mas mico raro que tem aqui nessa região. A lontra, que é uma coisa muito rara, o rio tem que estar presente. Eu já vi pessoas aqui querendo até matar o bicho porque vai pegar o peixe, mas, gente, ela está aí há milhões de anos, né? Então, acho que os alemães contribuíram muito para deixar como Friburgo está hoje, com suas matas, grandes matas preservadas, né? E eu, particularmente, por ter essa preocupação, vou deixar esses 100 mil metros aqui para o futuro. Eu queria te perguntar também, com relação... os alemães têm uma história bem interessante aqui em Friburgo. Mas eu considero assim um pouco apagada, né, e desconhecida. A gente não tem assim publicações, fora aquelas publicações de famílias, né, ou então muito focada na questão religiosa, sobre a igreja protestante. A gente não vê publicações de uma história dos alemães aqui em Friburgo. Você acha que está faltando isso? Por que a gente não teve um historiador ainda que trabalhou essa questão? Janaína, faltando estar. Eu acho assim, até eu já pensei e coloquei isso para o consulado da Alemanha, de criar o Museu do Alemão aqui, tá? Eu até pensei em oferecer parte da minha casa, olha, vamos trazer, porque hoje ter um museu não é só ter materiais físicos que você precisa tocar, né? Pode ser um museu mais virtual, com muita história, muitas fotos, né? Só que infelizmente eles encaminharam isso para a área de cultura e não houve uma continuidade, tá? Mas falta um museu. Nós estamos aqui, a primeira colônia alemã da América Latina, provavelmente, né? A primeira do Brasil. Por que não tem o Museu do Alemão aqui? Tá? Você vai em outras cidades, né, mais modernas, mais recentes, né? Penedo tem um museu da colônia finlandesa, tá? Que é muito pequena, muito ínfima, né, comparada à grandeza que foi a colonização alemã aqui em Nova Friburgo. Tá? Então, são muitas histórias, né? Exatamente. Tá? E falando dessas muitas histórias, um episódio que pouca gente conhece, que sempre quando eu conto, todo mundo acha muito interessante, é a questão dos alemães que vieram para o sanatório naval presos, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né? E muitos desses alemães acabaram se fixando em Friburgo pela sua capacidade técnica, né, servindo às indústrias recém-criadas, né? Então eu acho assim um episódio bem interessante. E César, olha só, ainda com essa questão da falta dessa biografia, eu sei que é uma coisa assim desagradável de tocar, mas Friburgo, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê episódios, através de uma memória oral, né? A gente vê episódios de uma perseguição em relação aos alemães aqui em Nova Friburgo por conta do nazismo, né? Friburgo, a gente vê nos jornais, inclusive friburguense, reunião nazistas, também fascista dos italianos, mas naquela época as pessoas têm que entender que ninguém sabia o que se passava na Alemanha, ninguém sabia de campos de concentração. O Hitler realmente foi um grande governante para a Alemanha, levantou a Alemanha. Mas as pessoas não entendem dessa forma, e aí perseguiram muitos alemães. A praça, por exemplo, Júlio Zartes tinha o nome da praça ali no Paissandu e foi retirada. A gente sabe que muitos alemães foram perseguidos, foram proibidos de falar o seu próprio idioma, recomendações da própria polícia. A gente tem episódios de queima de instrumentos musicais aqui em Lumiar, né? Enfim, é um episódio muito doloroso. Você acha que isso contribuiu para um certo afastamento da comunidade alemã, dessa vida social em Nova Friburgo? Isso... Eu acho que sim. Até de apresamento, de prisão de um grupo de alemães na Praça do Suspiro, uma coisa assim. A gente escuta isso. Eu acho que sim, porque toda vez que você envolve conflitos como grandiosos, como foi a Segunda Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, né? Sempre tem o que persegue o perseguido e vice-versa, tá? E no caso, a guerra contra a Alemanha, ela foi muito violenta, né? E obviamente os descendentes ou os que viviam aqui na época, né? Os mais recentes, né?
porque os imigrantes que vieram da nossa família, à época não existia Alemanha, né? Existia o Império Austro-Húngaro, e eram senhores feudais que tomavam conta de uma grande região. Não tinha a Alemanha, que foi criada bem mais recente, né? Lá para o final do século XIX. Exatamente, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, os alemães que vieram para a industrialização em 1911, imagino que eles sofreram na Primeira Grande Guerra, tá? De discriminação, um conflito. Na Segunda Grande Guerra, tem uma história na minha família que o pessoal da quarta geração foi se esconder no mato, tá? Com medo de ser convocado e ter que ir para a guerra e até ser confundido com um alemão, tá? Então eu tenho tios, avós, né, que se esconderam no mato durante esse período. Tá? No sítio lá no Amparo, no Morro das Contas, existe uma caverna onde eles mostravam pra gente onde eles viveram nesse período que ficaram escondidos, tá? Então teve isso, né? Teve sim. E você tem assim dentro da sua família ou de outros depoimentos de pessoas de outras famílias, um certo ressentimento com relação a essa inquisição, né, que os alemães sofreram depois da Segunda Guerra Mundial? Você tem depoimentos nesse sentido, de que as pessoas ficaram com medo, né? Sem dúvida, a gente escuta muita história conversando com os descendentes, né, desse período que foi um período muito, muito difícil, tá? Mas eu acho que a gente tem que voltar a uma situação, por exemplo, no começo os documentos eram escritos em 3 línguas nessa cidade. Era francês, alemão e português, tá? E com o passar do tempo, eu acho que envolvendo essas situações ligadas às guerras e aos conflitos, eles começaram a acabar com isso. Então, a isolar, a distanciar o próprio alemão, a proibi-lo de ser falado, né? Quando a minha avó escutava alemão, tá? Então, quando surgiram as guerras, é que houve impedimento de se falar alemão, de se estudar alemão na escola, como se fazia antigamente, né? Então, eu acho que sim, isso aí houve uma contribuição e eu escutei em muitas famílias, né? Até um dos clãs mais antigos aqui da região, ele me falou que ele sabia falar wie geht's, né? Ou seja, como você está em alemão, só que depois, na guerra, ele não podia nem falar isso, tá? Foi me perguntar como as pessoas estavam em alemão, tinha que se isolar, tá? Talvez então isso tenha contribuído, né? Com certeza. E a gente vê assim, essa presença alemã tão marcante na história de Friburgo, e me parece que você está com um projeto de colocar o nome da rua aqui, né, do seu sítio, do Heibert, fazer uma homenagem a ele. Você já fez uma solicitação à Câmara Municipal nesse sentido? A ideia surgiu em 2013, no aniversário, né, da colonização, junto com o cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro, o Sr. Harold Klein, de começarmos a homenagear alguns desses heróis, né, que chegaram aqui com toda uma história, para tentar usar para alguns logradouros que não tinham nome, dar o nome deles, né? E começamos pelo Karl Heibert, né, que seria a rua onde eu moro aqui, né? Então eu imediatamente apresentei um projeto, contei com a colaboração do vereador professor Pierre e do assessor dele, o Jorge, no intuito de levar esse projeto até a Câmara de Vereadores. O projeto foi aprovado em abril de 2014, tá? E depois seguiu os trâmites normais, né? Onde ele foi para a prefeitura, para a parte de divisão de logradouros, que recentemente questionou algumas coisas. Por exemplo, a localização precisa do início, do fim. Então eu fui lá com latitude e longitude na Ponte Branca ali, aqui na rua no final, fiz fotografias de satélite para poder completar as informações, né? E apresentei isso de novo, porque eles devolveram o projeto para a Câmara de Vereadores, apresentei isso novamente à Câmara de Vereadores e me informaram que semana passada estaria voltando para a divisão de logradouros, onde eu conto lá com o pessoal do gabinete do prefeito, né, de agilizar todo esse trâmite para a gente poder comemorar, espero ano que vem, né, o nome dessa rua aqui como Estrada João Carlos Heibert. Tá certo. E Priscila, como é que você que organiza esse encontro familiar da família Heibert, como é que você está na já está no 4º ano, né, de encontro? 4º ano. Qual a importância, né, dessa reunião familiar para a memória e para a história dos alemães aqui em Friburgo? A gente busca sempre manter a história que foi buscada, procurada pelo meu tio,
com muita dificuldade, porque tem documentos, mas a história no Brasil, infelizmente, não é mantida como a gente gostaria que fosse. Então o objetivo é manter essa história viva num momento de confraternização e passando para gerações futuras, como ele me passou, o gosto de poder estar reunidos e manter o nome da nossa família para as gerações futuras. E o que se come numa confraternização dessa? Uma comida tipicamente alemã ou já está mais abrasileirada? Tipicamente brasileira. O típico churrasco, que não é gaúcho. Mas o que importa é a gente estar aqui com um sentimento alemão de confraternizar e de manter a história dos Heiberts viva. Mas a cerveja tem, não tem? Cerveja tem. Com certeza. João Antônio, um dos Heiberts, se casou com Maria Alexandrina Muri, descendente de colonos suíços, dando origem ao nome do bairro de Muri por terem ali se estabelecido. Nesse sentido, a história dos alemães se confunde com a dos suíços. A vinda dos colonos alemães fez com que Nova Friburgo, ainda que com a diferença de poucos meses, estabelecesse a primeira igreja luterana no Brasil e da América Latina. Os Heibert estão na 7ª geração. Os encontros familiares promovidos pelo genealogista César Heibert Valverde visam preservar a memória de Johann Karl Heibert e de seus descendentes, nos dando igualmente uma contribuição para ajudar a tecer a história dos colonos alemães em Nova Friburgo.